Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam. E dessa vez para falar de um tema que eu tenho certeza que é a dor e o desejo, acho que os dois andam juntos, de muitas pessoas, que é a gente poder pensar sobre os impactos da comunicação, poder pensar como é que a gente pode fazer para proteger a nossa identidade, a nossa marca pessoal. E a conversa vai ser com a jornalista Marta Becker, jornalista, empresária, diretora da Marta Becker Comunicação Corporativa, diretora da Bracon do Rio Grande do Sul e autora de um livro que tem um nome que convida a gente a pensar: Crise não marca a hora, de maneira nenhuma. Como que construir e gerenciar a imagem e a reputação? Nós vamos estar aqui conversando, você pode estar nos acompanhando pelas ruas da cidade, através da rádio da FM 99.3 e também aqui no nosso YouTube, no nosso Mentes que Conectam, que é da Band RS também, e ou no meu YouTube, que é Jaqueline Mânica. Marta, muito obrigada pela presença. Realmente assim foi um desejo que você estivesse aqui com a Que gente maravilha. e a gente conversar sobre um tema que é Tão tão importante, né, importante, Jaque? tão Muito oportuno. obrigada, amei o convite, estou muito feliz. Maravilha. E a gente teve como pano de fundo, não faz muito tempo, claro que o bom do YouTube é que depois ele fica. Fica. E aí, como ele fica, também não é tanto marcado o tempo. Mas não faz muito que nós tivemos aquele caso impactante do empresário que estava no show do Coldplay Ah, e que sim, foi com bem. isso Aquela foi super conhecida, uma crise super conhecida, uma né? crise conhecida, uma crise que se. E aí a gente vê realmente o quanto é importante pensar Super. sobre isso, porque em segundos isso estava Não no marca, mundo crise não inteiro. marca a Não marca hora. a hora, não marca a hora. É, Ela sai de um show e é, passa a virar, é, viraliza o mundo é. inteiro. E realmente esses episódios eles são muito ruins para as pessoas. Eu fico pensando Com principalmente nos certeza, filhos. né? Com É, certeza, cada vez já que eu sempre digo, por isso que eu resolvi, depois de 25 anos de agência, e a gente, desde o início, as pessoas perguntam, tem mais crise? Né? Antigamente não tinha crise? Não, tinha crise também. Claro que hoje em dia, com isso aqui, ó, tem muito mais, né? Porque a gente está aqui conversando, daqui a pouco eu estou gravando, alguém grava e coloca no Instagram, coloca no Face, coloca, e aí a coisa vai e vai e não tem mais fronteira, né? Tu pode estar lá no Japão e postar alguma coisa e repercute no mundo inteiro. Então, as crises sempre aconteceram, mas atualmente a crise não marca a hora, né? Porque qualquer um está sujeito, seja atemporal. total, seja um grande empresário, seja um profissional liberal, o livro ele está bem democrático, porque ele não é só para empresários, ele é para Vou empresário, mostrar aqui, né? ele é para empresário, ele é para o grande empresário, para o pequeno empresário, para o profissional liberal, né? Quantas crises a gente tem visto, né? Com profissionais também. E é isso aí que tu falasse do show, né? O rapaz estava lá, o CEO da empresa estava Com a lá e diretora de com a RH. diretora de RH e é um, como a gente diz, parece a gente está sendo filmado o tempo inteiro. Quando viu a coisa foi filmado e aí viralizou e aí pá. E eu sempre falo assim, eu falo inclusive no livro, Jaque, que a vida profissional e a vida particular, elas se misturam muito quando se fala em crise, né? Ah, mas a crise foi na questão da vida particular dele, ele estava com uma namorada lá, né, sendo que parece-me que ele era casado, mas acaba repercutindo, né? Porque a tua reputação, né? Se fala muito em reputação também, a tua reputação ela tá conectada. Não adianta tu seres um baita de um empresário, um baita de um CEO, sendo que na tua vida particular tu faz alguma coisa que fere a ética, fere a moral, vai repercutir, né? Até que ponto esse cara é tão sério, né? Então as pessoas começam a levantar isso e aí a Sim. coisa cresce, cresce. Hoje, quando eu falo que nos processos, eu não faço mais seleção, eu trabalho hoje Aham. muito mais com desenvolvimento executivo, mas já fiz muita seleção. Mas quando eu estou fazendo algum treinamento sobre seleção ou alguma aula sobre seleção, e aí vem esse tópico das pessoas dizerem assim, ah, mas não é ético tu olhar o Instagram da pessoa. Eu, e o quanto é difícil se entender que hoje não existe mais essa divisão Não da existe. vida particular. Isso é na época É, da administração antiga, não lá Taylor, né, existe. pegando. Agora, Tudo se mistura, né, nós Jaque? somos uma pessoa só. Nós somos uma pessoa só. E o que adianta a pessoa ter um discurso? Isso a gente fala muito também em comunicação, um discurso, aquela coisa da missão, visão, valores da empresa, que está o quadro lá. Se no dia a dia ele vai
não vai ter empatia, vai tratar mal alguém, uma pessoa que está trabalhando num restaurante, por Sim. exemplo, vai lá, trata mal. Então, reflete, né, na imagem dele, mostra a personalidade dele, os valores dele ou dela, né? Então, as coisas acabam se misturando muito. E com redes sociais, é o que a gente falou antes, não tem como. A gente acaba sendo... se tu tá no trânsito, por exemplo, né? Tu faz uma coisa que não pode fazer, passa num sinal vermelho, por exemplo, que é super errado, não pode. Alguém filma... Pô, mas só um pouquinho, o cara é CEO de uma empresa e passa num sinal Hum, vermelho, tem alguma coisa errada aí. Então eu digo que a gente tem que. O meu pai, meu falecido pai, dizia uma coisa que é verdade, eu acho que reflete muito. Não basta ser, tem que tem que parecer parecer. ser. Não basta ser sério, Uhum, ser honesto, ser ético, a gente também tem que parecer. Mas não basta só parecer, a gente tem que ser, né? Só parecer também não adianta, aí né? é vazio. É vazio. Então a prática tem que andar muito junto com a teoria, né? Com o que a gente fala. Eu tenho uma empresa que nós estávamos assim, procurando desesperadamente porque é difícil tu achar um diretor financeiro, porque diretor financeiro mexe com dinheiro, Imagino. mexe com a estratégia da empresa, tem toda uma remuneração altíssima. E nós fechamos a pessoa. E, que bom, estava encaminhando para o final do processo. E aí, lá pelas tantas, uma das meninas do RH, uma das profissionais do RH, chega e diz assim: Olha, eu estava olhando no Instagram dessa pessoa que ele faz ciclismo radical sem uso de EPIs. E essa empresa que a gente estava fazendo o trabalho é uma empresa que segurança é um valor Nossa, muito não dá. forte. Aparta Não tudo. dá. Naquele momento encerrou, o processo já realmente assim, indo para os finais, detalhezinhos, acertos, ajustes finais, dar um pouco de documentação, algum benefício e tal, mas muito, enfim, Olha só que interessante esse teu depoimento. É tudo a e ver, né? tudo a Parece. ver Mas como é que essa pessoa vai estar um pouco junto. não Ah, mas é da área dá. financeira, ele não está na área junto com as pessoas e o problema é o seguinte, se a empresa está ali, todo mundo que é liderança É. precisa comungar de valores. E ele ia levar a imagem da empresa. É isso. Então, assim, no momento que ele veste a camiseta da empresa e vai dizer, não, mas só um pouquinho, esse cara que é o diretor financeiro de uma empresa que tem a ver com segurança, não Não se cuida da sua, protege. não cuida da sua rica cabecinha. É aquilo que eu falei, né? Não basta ser, tem Tem que que parecer parecer e tem que ser ser, também, né? sim. Não só parecer. A questão dos valores. É. Mas, Marta, até para a gente pegar, porque o podcast ele tem esse tripé: carreira, saúde e finanças. A tua carreira é muito interessante também. Porque eu brinco, todas as pessoas que vêm aqui a gente pesquisa, vê, Aham. olha. E tu tem algo que é bem importante, que eu acho que é importante de compartilhar com quem nos acompanha. Hoje tem muitas pessoas, quem é o público hoje, até agora, tem sido Uhum. muitas pessoas que são estudantes, Bacana. e muitas pessoas de RH Uhum. e muitas pessoas de liderança. E hoje existem muitas dúvidas em relação à carreira. E é tão Uhum. bacana porque quando eu escutei tu trazendo que tu era tímida, né, que tu Quando eu te era, considera quando eu era criança, e o aham. quanto que a Glamour, a Liga foi importante como um processo de Tu pesquisou descoberta. mesmo, hein, Pesquisei. Jaque? Que isso ninguém sabe, pouco sabe. E é muito bacana isso, porque às Aham. vezes as pessoas estão perdidas em relação à sua É carreira, verdade. ou estão em dúvida, porque por um Uhum. momento começam a repensar, às vezes porque foram Uhum. demitidas, às vezes porque estão numa saturação com aquilo que estão fazendo, às vezes pelos ciclos da vida, 40 anos, 35, Uhum. 40, dentro da psicologia do desenvolvimento, a partir dos 35 anos as pessoas começam a questionar mais o sentido da vida. Então, é comum ter picos de será que esse não é o caminho que eu Quando quero? tá chegando Deixa eu perto fazer dos 40, eu acho que dá uma mexida, né? muito. E, e as pessoas, daí, quando chegam nesse momento de questionar o que estão fazendo e poder dizer, nossa, não estou me sentindo feliz, como é que eu acho esse caminho? Uhum. E eu acho que a vida nos dá informações. Uhum. A trajetória, ela vai nos dando informações sobre nós e que elas são muito importantes. As vivências que nós temos, elas Perfeito, nunca são Jaque. jogadas Perfeito, fora. perfeito. E aí eu achei tão interessante a É, tua a minha história. história é bacana, agora tu fala até me emociona, porque realmente tu pesquisou bem. Quando eu era criança, eu era uma criança tímida, né? Eu me lembro que meus pais me botaram até no balé para eu me soltar, né?
E aí, quando eu tinha 15 anos, eu participei, a convite da dona falecida já, Lígia Pratini de Moraes, Eu lembro disso, que era né? uma pessoa maravilhosa, assim, né? Eu tinha 15 anos, né, na época. Imagina, eu tô com 51, já faz bastante tempo. Eu participei do Glamour Girl de Porto Alegre, que eu tenho um carinho muito especial pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Porque ali eu aprendi muito, eu cresci muito como ser humano, né? Eu era uma adolescente, uma menina de 15 anos, que não, porque as pessoas conhecem o glamour, a parte social do glamour, mas tem toda uma parte assistencial dentro dos hospitais com crianças, que é muito bacana. E aí eu participei da Glamour, fui eleita, e aí na Liga, a menina que é eleita Glamour, ela é quase uma relações públicas da Liga, né? Além de todo o trabalho de responsabilidade social, a menina vai para os veículos de comunicação falar do trabalho da Liga, convidar para o baile da Glamour, e ali eu me descobri uma nova Marta. Né? É uma coisa, um potencial que eu tinha de comunicação dentro de mim que eu não conhecia. E eu acho que o importante disso, eu sempre falo, eu tenho 2 filhos, falo isso para os meus filhos, o importante é a gente acreditar na gente, né? A gente dizer, bah, mas eu tenho isso de bacana, eu vou potencializar isso, né? Sempre com o apoio da minha família, óbvio, né? E aí, na Glamour, eu comecei a ir nos veículos de comunicação, falar do trabalho da Liga, e aí eu digo, pai, era isso que eu quero trabalhar em comunicação. E aí fiz jornalismo aqui na PUC, na Famecos, né? Que eu tenho um carinho muito especial também pela Famecos. Comecei a trabalhar na TVE como repórter. Ali na TVE a gente tinha, na época, a oportunidade de passar por vários setores dentro da TV, de pauteira. Depois eu fui chefe de reportagem, depois eu fui repórter. Fui contratada, me formei na TVE na época do Flávio Porcelo, querido, né? Falecido também, meu Sim. professor Uhum. queridão, assim, amigão nosso, de todos os alunos. E aí eu fui na TVE, eu fui contratada pela Roquete Pinto como repórter, né, do Rio, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, e aí a RBS TV me chamou. Trabalhei na TV Com, né, que foi uma experiência fantástica, eu fazia de hora em hora da redação Como da é TV bacana. Com. Eu lembro da TV com Nossa, muito a TV carinho. Com eu tenho muito carinho, aprendi Aham. demais na TV Com, e aí fui repórter, mas tinha muito aquela vontade de empreender, né? Empreender. Eu me lembro que uma vez, quando eu passei no jornalismo, eu disse pro meu pai, eu quero empreender. Ele disse, mas como tu vai empreender se tu não tem uma família de empresários da área da comunicação, né? E aí fiquei 4 anos na RBS, na TV Com, e aí saí para montar o meu negócio, né? Junto com a minha mãe. Eu chamei a minha mãe, todo mundo acha que ela me chamou, eu que chamei. A minha mãe é uma parceirona também, uma mulher super ativa e fantástica. E aí nós começamos há 25 anos atrás, a agência tem 25 anos, e aí começamos na época com foco muito em assessoria de imprensa, né? E em relacionamento com a imprensa, porque eu tinha trabalhado em veículo de Sim. comunicação, e nesses 25 anos a gente se reposicionou como uma agência de comunicação corporativa, né? Com todo esse viés de reputação, prevenção e gestão de crise, relacionamento estratégico. Chegamos onde estamos. Olha que bacana isso, né? E sabe que tu estava falando e eu estava pensando que esse é um outro ponto que é interessante a gente, por isso que é legal a gente estudar e a gente ir ampliando, porque às vezes a gente diz que as pessoas são tímidas, mas nem sempre é uma timidez. Às vezes é uma característica mais observadora, às vezes a pessoa é mais cautelosa, são até, mas rapidamente a gente pega, vai colocando os rótulos, e daí quando É tu vê, verdade. a família vai dizer, não, ela é mais tímida, ela é mais assim, É. e isso vai realmente grudando na gente. E a pessoa se posiciona como tímida Como daí, ti... né? E eu acho a importância da autoestima, eu sempre falo muito isso, né? Tu que é da área da psicologia, eu não sou, mas eu amo essa área, tá? Ela é uma área boa. E eu acho que a gente, e eu trabalho muito isso com meus filhos, né? Claro, sempre com salto baixo, sem se achar, não é sobre isso, né? Sempre com humildade também, né? Mas a gente acreditar na gente, eu posso, né? Eu Uhum. consigo. Eu acho que isso é essencial e isso me acompanha muito e a Liga, o trabalho na Glamour ali na Liga me ajudou muito a fazer um autoconhecimento. O autoconhecimento eu acho bem importante. Mas tu sabe que eu tive entrevistando a Mariju Maciel, que trabalha com jogadores. Ah, é minha Trabalha, assim, vizinha de escritório. ah, Colado, o escritório dela é colado, é uma querida, casou agora. é isso. E aí, eu conversando com a Mariju, tu sabe que foi o momento, teve um momento que eu fiquei ficar parado olhando para ela, porque a Mariju transita
com uma coisa de confiança e de ousadia, que eu disse para ela assim, né, coragem, ousadia. E no final ela usou uma frase que eu fiquei parada olhando para ela, que ela disse: "Ah, meus filhos dizem que eu me acho". E ela disse: E eu digo para eles que eu não me acho, eu sou". E tu sabe que é bacana isso, porque esse é um outro ponto que na nossa cultura, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul muito mais, parece que a gente ocupar o espaço, a gente reconhecer os talentos, é algo de que tu tá sendo, eu tô sendo snob, tô me achando. A gente vai É criando um verdade, pouco dessa barreira. é verdade. E o quanto que é importante que a gente tenha realmente essa autoconfiança. Claro, a Claro, autoconfiança faz toda a diferença, né? Eu acho que faz toda a diferença. Tu acreditares em ti faz toda a diferença. Independente da profissão, eu acho que isso dá. E, claro, eu acho que o papel da família é muito importante, mas o autoconhecimento é sim. muito importante também, né? É isso, e se experimentando, e aí, no momento que tu vai ficando atenta, tu começou a pensar, nossa, mas eu gosto Eu disso. gosto disso. Então, assim, a partir de uma experiência, de uma situação lá do glamour e tal, o quanto que isso foi abrindo, te dando oportunidade de poder reconhecer outras habilidades e de poder realmente, a partir dessas outras habilidades, vir para uma carreira que hoje é sólida, super, né, depois a gente vai mostrar aqui, eu Aham. vou mostrar o livro, compartilhar para as pessoas, porque eu acho que realmente, hoje em dia, é uma leitura obrigatória. Mas o que eu queria ver contigo também, Marta, estava olhando aqui, vendo assim, algumas perguntas, que eu separei um monte de coisa para a gente Uhum. conversar, mas como que a comunicação pode ser uma ferramenta de construção de confiança? Uhum. Porque quando a gente está falando isso na crise, a crise é um momento que quebra essa confiança, e depois a gente precisa Uhum. resgatar. Uhum. Uhum. Ah, teve, Pós-crise. teve um momento que as pessoas me disseram assim, bom, esse profissional que teve a situação lá do show do Coldplay, a vida dele acabou? Não, a vida não acabou, ele é jovem. Uhum. Uhum. Então tem muito chão. Agora, como é que ele significa essa confiança? Uhum. Como é que ele vai resgatar e entender que esse arranhão faz parte, não tem como Uhum. apagar, Claro. mas como é que ele segue a partir dali? Mas eu acho que antes disso a gente poder entender o quanto a comunicação é realmente uma comunicação e ao mesmo tempo quanto que a comunicação elas são processos fundamentais dentro das organizações, dentro da carreira de um Uhum. profissional. Tu sabes, tu está falando e eu estou pensando, e eu acho uma coisa importante destacar. Quando eu comecei a agência 25 anos atrás, a minha área, né, de comunicação corporativa, na época assessoria de imprensa, não era tão valorizada como é atualmente, Sim. né? A gente já ficava assim, a gente sempre diz, né? A assessoria de imprensa ficava mais de lado, as agências de publicidade tinha todo um glamour maior. E graças a Deus, eu até sou diretora da Bracon também, a gente que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a gente vê e isso, se algum estudante está nos vendo, eu sempre tento mostrar o nosso mercado para que cada vez mais os estudantes venham para a nossa área de comunicação corporativa, porque o quanto vem se valorizando junto com as empresas, assim, impressionante, né? Atualmente, assim, a gente tem muitas reuniões estratégicas com CEOs, com diretorias de marketing, porque às vezes não é nem sobre crise, a gente vai abrir uma fábrica, a gente vai fazer uma compra, a gente quer ouvir vocês. Porque cada vez mais os empresários e as empresas elas estão se dando conta da importância da nossa área, o que eu acho isso assim fantástico, né? Primeiro, assim, essa questão da construção de comunicação. Primeiro tem que ser uma comunicação super alinhada internamente. Isso eu acho uma coisa super importante quando a gente fala até de prevenção de crise, né, já que não adianta o CEO da empresa ter um discurso maravilhoso se os gestores, os diretores, os gerentes não têm o mesmo discurso. Então, quando se fala em comunicação corporativa, né, a gente tem muita oportunidade atualmente, muito mais do que há 25 anos atrás, quando eu comecei, até por isso aqui, pelas redes sociais, que antigamente não tinha. Então, as empresas têm condições de fazer um trabalho muito forte, de se mostrarem nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo que é bom, tem um lado mais perigoso, elas estão mais expostas Sim. por causa disso aqui, estão muito mais expostas. Então, por isso, a primeira coisa, a gente sempre, quando começa a trabalhar com uma empresa, a gente tenta entender se tem um alinhamento de narrativa, digamos assim, né? Um alinhamento de discurso. Se o CEO tem o mesmo discurso de missão, de visão, de valores, até de números da empresa, que os diretores, que os gerentes, que as outras lideranças, né? Esse alinhamento é super importante.
Uma outra coisa que é super importante nessa, eu estou falando coisas assim que na minha percepção tem a ver com essa Uhum. construção de, De de confiança. reputação, de confiança através da comunicação. Uma outra coisa que a gente até falou aqui por cima, que eu acho que vale a pena voltar, é a comunicação ser verdadeira, né? Não basta a gente parecer, a gente tem que ser. Então, isso é uma coisa que, na hora que tu falas em reputação, em reforço de imagem, reforço de marca, em credibilidade, e a gente precisa mostrar, e a gente trabalha com isso, então a gente sempre gosta muito que os clientes se mostrem, mas tem que ser verdadeiro. Tu não Sim. pode falar de uma campanha de responsabilidade social se tu não tem um trabalho de responsabilidade social interno, né? Uhum. Então, tem que estar muito alinhado. E tem uma outra coisa que eu falo, que daí eu acho que tem, eu falo no livro, inclusive, que tem muito a ver com comunicação, parece louco a gente conectar isso, que é empatia. É empatia. Sabe por quê? Porque toda vez que a empresa vai se comunicar e vai reforçar a sua marca, através, seja das redes sociais, seja da imprensa, seja de uma publicidade, de uma campanha de marketing, não interessa qual o canal, ela tem que ser empática. E aí também eu já te respondo uma coisa que tu nem perguntou, mas eu já estou falando, a gente já pode entrar, que a minha cabeça já está indo lá na frente. A empatia, a falta de empatia às vezes pode gerar alguma crise. Por quê? Porque eu faço uma postagem, por exemplo. Eu faço uma postagem e por exemplo, eu quando vou escrever qualquer coisa em redes sociais, posso até passar por alguma crise, ninguém tá livre, né? Sim. Mas eu sempre penso, como é que esta foto, como é que esta frase, como é que esse texto vai cair para quem está lendo isso? E isso, às vezes, causa muitas crises, Muita dor de muita cabeça. dor de cabeça empresariais ou para algum profissional liberal. Posta alguma coisa, se comunica porque tem que aparecer, porque é legal aparecer, porque a gente quer. Mas como é que eu vou aparecer? De que forma eu vou reforçar a minha imagem? Daqui um pouco eu posto alguma coisa que de alguma forma alguém vai ler e vai se sentir atingido, vai se sentir. Aí tem toda aquela. Tem N, né, crises de frases que trazem um impacto Ah, negativo. Bom, aí a gente pode ficar o dia inteiro. o meu medo de vir para as redes, porque é isso, eu trabalhei muito tempo trabalhando, psicóloga, apesar de não clinicar e ser já do mundo corporativo, e eu brinco que eu tenho no fundo, sou casada com um engenheiro, então eu tenho uma coisa da engenharia também, da racionalidade. Eu acho que tem que dar resultado, eu entendo que tem que ter processo, né? Então eu sou uma psicóloga diferente, assim, que tem um lado meu Racional. racional e que é esse lado processual. Teve uma época que eu cheguei a pensar, vou fazer, daí eu entrego a idade, né? Eu vou fazer sistemas e métodos, que era um curso que nem existe mais hoje, porque eu entendia que era importante essa parte da organização. Porque senão tu fica só na psique nós não somos só psique. Uhum. Tanto que hoje um dos pilares aqui é Razão e dinheiro. emoção, né? Porque se tu não tem o dinheiro, olha que forte, quando a gente estava conversando antes aqui no cafezinho aqui, do curso que eu fui fazer, quando diz assim, o que que é tu ter riqueza? Riqueza é a possibilidade de dizer não. Uma pessoa precisa, para ter saúde, ela precisa ter um grau de autonomia, né? E o que que vai te dar essa autonomia? Também é a parte financeira, é a Total, mobilidade, é claro. ter dignidade. Então, eu sou uma psicóloga, mas querendo ou não, toda a minha formação ela foi num curso que fazer marketing era algo feio, conselho de psicologia não permite, e que é distorcido isso, porque o conselho não permite um tipo de venda, um tipo de propaganda, mas não significa não fazer marketing. Mas aí as pessoas ficam naquele modelo da clínica que é o paciente e o consultório, Uhum. uma lógica mais da medicina, e eu durante muito tempo fui nessa ordem, Uhum. andando e me virando. Eu empreendi desde muito cedo. Meu pai Uhum. morreu muito cedo, o pai morreu com 21, eu com Ah, 23 sinto, anos, ó. morreu um ano antes de eu me formar. E com 23 anos, igual, eu fui empreender. Mas não Uhum. tinha tanto, talvez, uma orientação, alguém que pudesse, de alguma forma, mostrar esse caminho mais mercadológico. Então, eu fui aprendendo sozinha. Uhum. E aí eu fui fazendo dentro do que, com as pessoas com quem eu convivia, do ambiente que eu convivia. Teve um momento que eu me dei conta, eu digo que a minha maior crise foi perto dos meus 50 anos, mas não pela idade, porque eu acho que aconteceram tantas coisas ali que eu Uhum. acordei para o mundo e eu meio que me liberei. Porque o que que eu tinha receio também de vir mais a público e vir? Porque eu tinha muito medo de colocar uma palavra, Uhum. eu brinco uma palavra, mal.
espacinho, dita, Uhum. ela pode ficar uma palavra maldita. Maldita. É verdade, mas pior é que é, né? E eu tinha muito medo Principalmente hoje em disso. dia que a gente vive um momento social aí de muita Uhum. crítica, Sim, né? sim. Até um pouco demais, às Demais, vezes, né? é muito Tudo, julgamento. muito julgamento, então realmente eu acho que tu não está errada. Claro que a gente não pode se engessar e não vamos comunicar nada. Não é isso. A gente tem que ter estratégia, a gente trabalha com estratégia. Voltando na tua Sim. pergunta anterior da questão da comunicação, mas é perigoso, sim, é perigoso porque a gente tem N cases, assim, nossa, de pessoas que às vezes não é nem por má fé, claro que tem gente mal intencionada, mas às vezes Sim. não é nem por má fé, que faz um comentário, uma entrevista mal dada, uma resposta atravessada, e aquilo pode ser um tiro no pé na comunicação, né? Eu lembro, eu trabalhei uma época muito com o pessoal do setor da energia elétrica e os eletricistas, e aí nós tivemos um advogado e tivemos, na época era o Sérgio Stock, que hoje é nosso jornalista aqui na Band, fez todo um preparo com as pessoas de ter algumas pessoas que quando houvesse uma situação de um acidente, não é, as pessoas, alguns não estavam autorizados a falar. Tem alguém que fale. A gente vê isso nos É, bombeiros. claro, Tem que ter alguém que realmente o está preparado, porta-voz. porta-voz, e aí está preparado para não ter o risco de um pouco de alguém ingenuamente dizer alguma coisa É, e isso ser realmente ser mal colocado. exatamente. Não, e isso a gente falava antes de começar a gravar, né? Às vezes a pessoa está na empresa, ela não se dá conta que ela está carregando o nome da empresa também, né? Ela faz parte. Então, se ela tem uma crise, como a gente falou antes, na vida pessoal dela ou fora da empresa, mas ela tem um nome, se ela tem uma, principalmente se tem um cargo de liderança mais ainda, né? E aí as coisas se confundem. Confunde. E hoje em dia, que quando tu estava falando isso, né, Marta, e esses dias eu estava pensando, não sei onde é que eu estava escutando, que nós, no passado, a gente tinha aquelas propagandas que eram propagandas chicletinho, Uhum, que a pegava. Calói. Então, Uhum. nós temos algumas propagandas que eram propagandas que elas, realmente, assim, a estratégia das empresas era propaganda. Porque aquilo vinha na TV, a gente Uhum. assistia TV e aquela propaganda Hoje em ficava dia o ecoando. consumidor interage, né? Ele Ele interage interage. direto. E aí, Por isso que a nossa área cresceu também. sim, é A nossa área isso. cresceu muito. Tu estava falando agora, tá me dando conta, sim, porque não é mais a propaganda, agora é o É o relacionamento. relacionamento. E o relacionamento precisa estar pautado em Em confiança, em... confiança, em credibilidade, em ética, né? E é o que a gente trabalha direto lá junto com os clientes. E Marta, no livro, né? Até, o Gui é o nosso parceiro aqui, ele não aparece, ele está ali sempre por Só trás dos nos bastidores, mas ele é bastidores. importantíssimo. Eu falo o nome dele todos os episódios. Vai ter Bacana. um dia que tu vai ter que vir para cá, né, Gui? Aparecer aqui. Então, só focar aqui, dar uma chamada, tá aparecendo lá, ó, o livro da Marta, né? Crise não marca a hora, né, o Como Construir e Gerenciar Imagem e Reputação. Então, daqui o meu livro já está autografado, bem feliz, porque eu adoro Espero que tu estudar, adoro goste. ler e Que bom. adoro quando está autografado. Para mim, isso ganha. Assim, eu É. detesto emprestar. Já vi isso para as Ah, que pessoas. legal. Tomara que tu goste. Ele tá Porque. um livro muito leve, assim, sabe? Já que eu tentei falar de um tema pesado, que é crise de imagem, né? Que é um tema atual, mas de uma forma muito fluida, muito leve. É a editora Vitrola e a Jane Castro também, que é uma jornalista que me ajudou na organização do conteúdo. E onde é que as pessoas acham teu livro? Na Travessa do Iguatemi e na Amazon e também na Vitrola, no site da Vitrola, da Ah, editora Vitrola. que bom. Então já tem aqui, pessoal, uma leitura bem boa aqui. E eu acho que ler é um hábito sensacional. É uma ginástica cognitiva, imagina. Então vamos exercitar É a verdade. mente. Tem no livro, tu está dizendo que crise não marca a hora. Tem alguns sinais que começam a aparecer, que a empresa possa ficar, ligar o pisca-alerta? É, eu acho assim que aquilo que eu estava te falando antes. Antigamente as empresas não valorizavam tanto a nossa área como agora. Agora, o que que eu sinto assim que os clientes muitas vezes se antecipam na crise, o que eu acho ótimo, né? A crise nem tá, Marta, me ligam às vezes, Marta, aconteceu tal situação, né? Tu acha que pode, aí o que que a gente começa a fazer? Primeira coisa, a gente começa a monitorar, né, o que está saindo na imprensa, o que está saindo nas redes sociais sobre aquele tema. Então, assim, é importante a empresa estar atenta. É como, fazendo uma comparação bem doida, assim, é como o corpo humano. Se tu começar a ter, né, dor nas costas um dia, mas ter de segundo, tu vai no médico, né? E é mais ou menos isso. As empresas precisam estar atentas, primeiro, às redes sociais. Né? Começa alguém falar mal da empresa. Uma pessoa fala, se duas falam, se três falam, tem que começar a monitorar e se preparar.
Muitas vezes a gente trabalha na crise reativamente, não proativamente. Por que não proativamente? Porque tu não vai pautar a imprensa, tu não vai pautar com uma pauta negativa, tu vai trabalhar conforme a demanda do que for aparecendo. Mas o monitoramento é a primeira coisa que a gente faz em uma possível crise. E a empresa ter uma agência, né, enfim, tem várias muito boas, assim, a gente tem um mercado muito bacana aqui no Rio Grande do Sul, que esteja preparada para trabalhar com isso e que fique monitorando e preparando já um material, né, caso precise uma manifestação, porque é muito ruim. Eu acho que todo mundo que está em casa já viu alguma matéria negativa, a empresa não quis se manifestar. Fica muito, não fica legal, né? Óbvio que cada caso é um caso, cada crise é uma crise, mas qualquer sinal amarelo, qualquer dor nas costas, como eu disse, a empresa o marketing da empresa tem que estar atento para, né, já ter um comitê de crise. O comitê de crise é super importante que as empresas de médio e grande porte tenham, né? Que é um comitê, um grupo de pessoas que na hora da crise vai se reunir rapidamente, porque uma coisa importante em crise, né, Jaque, é a rapidez, a agilidade. Né? Uhum. Hoje em dia, com redes sociais, não tem como, estourou uma crise agora aqui, Semana que vem eu a vejo. semana que vem eu vejo, a semana que vem eu respondo. Não, a gente precisa ter muita rapidez, muita agilidade, mas, por outro lado, também é importante falar que essa agilidade, ela tem que ter, eu digo lá no escritório, quando estoura crise com, né, às vezes a gente é chamado, às vezes com cliente, às vezes nem é cliente, nos chamam para crise. A crise é do cliente, a gente precisa ser racional nessa hora, que nem o médico que vai entrar numa cirurgia. Se ele pira junto com o paciente e fica nervoso, ele não consegue ajudar o paciente. Então, a gente precisa ajudar o paciente e a gente precisa ser racional, né? Na crise, tu tem que ser rápido, mas o que eu tenho visto muito também, às vezes, é algumas grandes empresas, grandes não, são pequenas, que ficam ansiosas e aí se manifestam de forma errada, no momento errado, para o local errado, de forma errada. Tu vê, Clara, quem trabalha com isso, mesmo não sendo cliente nosso, eu estou sempre acompanhando as crises do mundo inteiro, né? Sim, Porque trabalho com isso e gosto de claro. trabalhar com isso. E eu vejo muitas vezes já que a empresa, e olha, empresas grandes mesmo, na hora de se manifestar, se manifestam de forma inadequada, né? Vou te dar um exemplo sem citar nomes, obviamente, Sim. por ética, né? Um tempo atrás estourou uma crise com uma grande empresa de São Paulo, eh, e e eu vi que eles contrataram um grande influenciador para fazer vídeos no Instagram desta empresa, né? Uma empresa enfim, da área de casa, coisas de casa e tal. E aí, quando eu vi, esse mesmo cara falou da crise no Instagram dele, que é um Instagram que tem muitos seguidores. Ou seja, uma amiga minha que não sabia da crise ficou sabendo da crise pelo Instagram do influenciador. Então, tu vê que estratégia errada, né, que usaram. Tiro no pé. Que tiro no pé. Né? Podiam ter usado, mas dentro de quem já sabia. Eles acabaram literalmente anunciando a crise para quem não sabia da crise. Então parece fácil, mas não é. Tem que ter muita estratégia, muita rapidez, mas muito sangue frio também, né? Na hora da crise de A imagem. tua analogia com o médico ela é fantástica, porque quando tem um problema, Tu não, tu precisa diagnosticar e tu não não dá para pode, sair tô tu não fazendo. pode sair tomando antibiótico É, estando com resfriado. Tu tá e dizendo. Marta, eu estava te ouvindo e pensando, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui também são profissionais liberais, são pessoas que estão pensando de montar a sua empresa, não são as grandes empresas. E nesse momento que a gente tem isso, assim, né, as pessoas são muito instigadas a vir para a rede. Uhum, E eu vejo que, porque hoje, em vários momentos, eu sou procurada porque eu fiz essa mudança, eu fiz essa uhum, ruptura e eu vim para começar realmente a trazer o trabalho, né, e eu tenho muita clareza de qual é o propósito. As pessoas brincam, tu está fazendo isso por vaidade? Eu digo, óbvio que eu sou vaidosa, mas o que me move é o meu propósito. É realmente uhum. entender de que essa conversa que talvez algumas pessoas, porque eu estou dentro da PUC, não é todo mundo que pode vir pagar uma PUC. Uhum. Não é todo mundo que hoje dá um pouco tem condições de fazer um curso, mas a internet é algo acessível. Então, é uma forma de poder instigar Que as bacana. pessoas realmente a cuidarem das suas trajetórias profissionais, as pessoas buscarem realmente ter um pouco mais dessa ousadia, ficarem menos na queixa, menos Uhum. eu digo, a vida é injusta. A vida tem as suas injustiças, né? A gente tem no Brasil muitas disparidades, mas ok, esse é o cenário. Então, como é que dentro desse cenário eu vou reagir e vou fazer? Então, muito o propósito é esse. E aí, pensando nisso, assim, de orientar pessoas, né, como é que essas pessoas podem fazer esse caminho de
ir para o Instagram, ir para o Uhum. TikTok, ir para, sei lá, todos né, o X, que hoje já tem 200.000 formas, é o LinkedIn, Uhum. é, LinkedIn é super importante para o corporativo. muito, muito, muito na identidade profissional. E tem vezes que tem gente que diz assim, agora eu estava fazendo um trabalho com várias pessoas que são do interior, e aí algumas pessoas dizendo assim, por isso que eu não tenho redes. Como dizendo assim, bom, então dessa forma eu estou protegido, né? Aham. De ter algum grau de exposição. E hoje, de alguma forma, tem um pouco disso da importância de vir a Claro. público. A Uhum. geração Z quer saber quem são as pessoas, Uhum. por exemplo. Total. Né? Tem mais, eu não gosto tanto desses rótulos, mas é uma geração que quer muito mais entender com quem eu estou conversando. Uhum. Então, essa exposição ela é mais chamada. E pensando nisso, pensando na trajetória, na carreira das pessoas, quais são esses cuidados que são importantes as pessoas terem para que essa exposição não fique inadequada? Eu acho que a primeira coisa, eu gosto muito de planejamento, né? E quando a gente fala em planejamento, não precisa ser eu tenho uma super experiência em fazer planejamento, é botar no papel o que que tu quer, né? Onde tu queres chegar, quem é o teu público, apesar que em redes sociais hoje os públicos se misturam muito também, né? Uhum, E começar devagar, eu acho que não, uma pessoa, e se respeitar, eu acho que, e aí entra um pouco da tua área, né, da área de psicologia, e aí volta um pouco no autoconhecimento. Em comunicação, eu acho que a nossa área, já que a tua e a minha, elas se interagem muito, muito. né? Tu tem que respeitar o teu jeito de ser, né? Porque senão fica fake. Por exemplo, se tu pega, e a gente nota isso, quem está em casa certamente vai lembrar de alguém. Quando a pessoa já é uma pessoa mais formal, não, agora o bacana, eu tenho uma empresa que tem que ser descolado, né? E aí ela vai para as redes sociais e quer dar uma de descolada, e ela não é descolada, fica uma coisa fake, né? Ou ao contrário, ela já é uma pessoa mais descolada, não, mas agora eu sou um advogado, eu tenho que parecer super formal. Claro que um advogado não vai entrar com gírias, né? Não vai ser, mas eu acho que o importante é que ela seja verdadeira na comunicação dela. Obviamente, com todo esse cuidado da empatia que a gente falou, né? O que que eu vou postar hoje? Será que eu saio postando tudo e sem nenhum cuidado? Não, eu sou um profissional, eu preciso filtrar o que que eu vou falar, se eu não vou, sempre pensando como é que quem está em casa, quem está vendo, quem está lendo, quem está assistindo, vai receber essa minha comunicação. Eu acho que esse exercício é tão importante. E isso lá na agência eu faço muito. Somos em 20 pessoas quase lá na agência. E aí, às vezes, a gente tem o Instagram da agência, Jaque. E às vezes eu falo, não, gente, isso aqui pode pegar mal, isso aqui, né? Não, não sei, não, né? Pode ficar mal interpretado. E isso que a gente trabalha com isso. Então, esse exercício, Jaque, do planejamento, de estratégia, quem é que eu quero, que conteúdo eu quero passar. E tudo comunica, né? Eu acho assim que até a forma como a gente gesticula, a roupa que a gente veste, né? E aí quando eu falo em roupa, não precisa ser roupa grifada, não é nada sobre isso, não é sobre isso. É como é que eu estou, a minha postura em relação à comunicação, né? Isso tudo comunica. E que conteúdo eu vou passar, de que forma isso as pessoas vão escutar. E eu acho assim super importante. E seres assim, ter sinergia com a tua alma, como eu digo, né? Eu estou sendo verdadeiro com o que eu penso, né? Eu acho que às vezes tu tem coisas que fica meio não fica fica meio fake, parece, sabe? Eu tô rindo porque quando eu comecei a fazer meus primeiros vídeos, eu contratei uma empresa e aí, era uma empresa realmente super profissional e eles montaram todo um cenário. Então eu fiquei, daí tinha aquela coisa da continuidade. Uhum. Então, né, e aí eu teve uma pessoa que me conhece e disse assim, já que tá tudo maravilhoso, mas eu tô sentindo falta da italiana que tu é. Ah, é isso aí. É, É, porque mas é isso aí. É tu ser porque verdadeira é isso. contigo, com a tua alma. Porque eu tô aqui, eu sento na ponta da cadeira às vezes eu me observo que eu assisto Aham. e aí eu vejo às vezes assim, eu digo, nada, um pouco tinha que ter um pouquinho, mas Não. eu Tu sou, tem que ser tu. eu realmente sou uma pessoa que eu fico aqui vibrando com o que tu tá fazendo. Eu sou muito de gesticular, por exemplo. Sim. Eu sou extremamente, ó, como eu falo, pá, 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 eu não consigo ser diferente. E aí, será que a gente precisa ser diferente? E a outra coisa que tinha, que eu me lembro que daí eu fui fazer curso de teatro com o Adriano Bazege, até deixar um beijo aqui, um queridão, queridão. Ele é ator, ele trabalha com diretor de cinema e também trabalha com teatro. E aí eu fui fazer aula com ele, porque eu nunca me achei fotogênica e para mim era complicado o gravar algo que fosse ficar gravado. Essa é a preocupação. Aham. O que que eu vou... E aí, ao mesmo tempo, também eu dizer para ele assim, eu sou uma senhora.
eu não sou uma pessoa, eu digo, nem tatuagem eu tenho. E aí sabe assim, eu não digo palavrão. E várias vezes eu dizia isso. Daí um dia ele disse, mas o que que tu tanto cisma com dizer palavrão? Que eu disse, não, é que hoje, quando a gente vê, às vezes a gente vê as pessoas muito descoladas e vê Aham, também esse valor da juventude, né? aham. E aí eu me lembro que ele disse, já que volta Seja para ti. volta pra ti. E ele disse assim, não te É, preocupa em ser interessante, seja te tu interessa. mesmo. Ele diz, quando tu estiver falando, fala pensando como esse teu jeito, porque eu sou Aham, muito intensa, muito aham, apaixonada realmente né, pelas pessoas, assim, tem uma coisa aham. afetiva, Vibrante, vibrante, vibrante. Eu também vibrante. sou, eu também acho que eu sou. E aí ele disse assim, faz como se tu estivesse falando com as pessoas que tu ama, que esse é o É, caminho. e E, aí dá e certo, foi né? tão importante ele me dizer isso, porque eu estava É, muito preocupada e, de uma certa forma, querendo vestir uma roupa que não é minha. Porque exato. eu É. não sou essa, eu até sou uma pessoa espontânea, sou informal, mas eu não sou descolada, né? Aham, aham. É, eu acho que E, a gente tem que ser muito cada vez enfim, eu acho que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai vendo que a gente tem que ser a gente mesma, né? sim. Totalmente a gente. Já recebemos a sinalização. Eu sempre peço porque eu me empolgo na conversa e Aham, o aí papo tá bom. eu perco a noção do tempo. Aham. Então, daí eu sempre peço ajuda aqui para me dizer, quando a gente já está se encaminhando mais para o final. Mas uma coisa que também tem sido muito debatida, Marta, que é a questão também do quanto que isso que tu está dizendo, eu preciso ser empático, eu preciso cuidar, e quanto que realmente as pessoas também hoje são muito julgadoras. Então, por exemplo, eu nunca quis entrar Jamais tu vai me ver entrando em conversas que são conversas polêmicas. Eu também não. Também não gosto. E aí tem gente que, não, mas tu sempre tem um posicionamento político, né? Eu disse, claro Uhum. que a Claro que a nossa gente vida tem, é óbvio. É. né, mas eu disse assim, mas eu não quero Eu também. entrar Eu também. nessas loucuras É, é. que de uma certa forma estou fazendo um parecer aqui, mas hoje é tudo Muito muito polêmico azul e mesmo. vermelho, né? É, Então, muito polêmico. e eu disse, não são coisas que eu queira, né? E então deixa eu me manter fazendo Uhum. reflexões, convidando para dentro dos temas Perfeito. que eu quero. Mas assim, mas querendo ou não, hoje o fato da gente estar o tempo inteiro conectado, o fato da gente estar o tempo inteiro realmente com a nossa imagem exposta e entendendo que a gente precisa cuidar, isso também afeta a saúde das pessoas, né? Eu acho Às que em vezes é vários momentos tu cansativo. deve estar acompanhando É, eu acho que empresas. sim, tu sabes que eu acho que sim. Não, e fora isso, até assim, às vezes a gente vê, por exemplo, o Instagram, que eu gosto muito do Instagram, eu uso muito o Instagram, né? Todo mundo é lindo, bonito, bem-sucedido, né? Eu acho que tem a. E às vezes eu até fico pensando, a gente que tem filhos, né, das novas gerações, né? Como é que isso impacta? E a gente sabe que tem, tu que é psicóloga, sabe muito melhor que eu, tem essa questão da saúde mental das meninas, das dietas, porque todas ali todo mundo aparece magras, lindas, maravilhosas. E a gente às vezes vai ver que a vida não é assim. A gente tem problema, a gente tem perrengue, então eu acho que essa coisa das redes sociais, às vezes até eu penso eu digo, eu vou ficar uns dias, né, quando eu tô de férias, sem Fazer uma entrar, higiene. fazer uma higiene mental, porque é muito bacana e eu trabalho com isso, mas também é muito cansativo, porque a gente está sempre vendo e sendo cobrado e olhando a vida de um, a vida do outro, querendo ou não, é assim, né? Então, mas eu acho que não tem como estar fora. É difícil estar fora. Eu acho que as empresas, tu falaste uma coisa que eu acho importante retomar, que alguém comentou contigo em algum evento que tu foste, é por isso que eu tô fora das redes sociais, mas não tá fora. Tu pode não estar, mas a tua marca, se tu tem uma marca ou se tu trabalha independente da empresa ser pequena, ser profissional, alguém pode te botar nas redes sociais sem muitas vezes tu nem querer. Então, Sim, assim, estamos todos nós muito expostos, né? Independente de estarmos nas redes sociais ou não, aquilo que eu voltando no nosso papo do início ali, tu pode estar na rua e alguém daqui um pouco te filmar, mesmo que não apareça o teu rosto, te postar, te sim. criticando. Então, assim, é o mundo moderno. E aí eu acho que a gente tem que usar algumas artimanhas para a gente desestressar, faz uma yoga também, eu, por exemplo, gosto muito de atividade física, né? Eu sei que o programa aqui fala bastante também dessa área da saúde mental,
oração, eu sou uma pessoa que cada vez mais assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Não sou uma pessoa de ir na igreja toda, não é isso, mas eu tenho muita conexão com Deus, com Nossa Senhora, que eu tenho muita fé, muita fé. Então, eu acho que a gente precisa, esse mundo moderno que a gente vive é muito importante, né? E eu acho que está aí para nos ajudar, para os profissionais, para as empresas aparecerem mais, mostrarem seu propósito, seus valores, a sua missão, o que fazem de bacana. Às vezes a gente tem clientes, abrindo parênteses, né, que fazem um trabalho bárbaro de responsabilidade social, a gente quer mostrar, mas fica chato, parece que eu quero me exibir com isso. Eu digo, não, é bacana mostrar porque estimula para que outras empresas também façam, né? Então tem tudo para nos ajudar. Mas óbvio que a gente tem que ter o equilíbrio, o jogo de cintura, de vez em quando dar uma parada, dar uma descansada e, enfim, né, ter lazer, Eu adoro um lazer. jargões, Aham, adoro. aham. E um jargão que eu uso muito é que o excesso de uma virtude ele vira defeito. Acho que quando a gente tem um excesso de algo, ele realmente É vira um verdade, defeito. que bacana. É E verdade. porque é a mesma coisa, se eu tenho um excesso de exposição, a É. gente realmente, mas e aí eu acho que volta num ponto que tu estava falando, que é o planejamento, né? O quanto que o planejamento liberta. Porque se tu tiver um A planejamento, a organização. organização, entendendo que a gente vive num mundo que, sim, nós estamos em rede, nós estamos conectados. Então, não dá para querer ser mais realista com o rei e achar que tu não Não. tá. É. Ah, tu Isso- tá. porque às vezes a pessoa, por exemplo, o CEO da empresa pode não estar. A gente conhece alguns que, eu não gosto de redes sociais, eu não gosto de aparecer, parará. Mas tem alguém da empresa que tá, e às vezes posta a tua empresa. Então acaba, né, acaba que estamos todos nós muito Sim. expostos, né? E penso que hoje esse realmente é um fato. Eu acho que os clientes querem saber com quem estão falando. Eu acho que as novas gerações também têm muito dessa curiosidade de não querer a marca pela marca, mas de querer entender O o propósito, propósito, as pessoas que estão ali junto dessa eu marca. digo que as empresas têm que ter alma, Ó, né? Tem que ter uhum, alma. E aí que entram as pessoas, né? uhum. É um belo ponto. Nós estamos aqui conversando e a cabeça fica assim, né, ouvindo Aham. e refletindo sobre. E Marta, assim, daí te ouvindo também fiquei pensando que a gente está se encaminhando para o final. Eu sempre peço no final que a pessoa possa dar um conselho, indicar leituras, por óbvio, a gente tem já o livro aqui como uma indicação de leitura, mas de tu poder fazer como se estivesse fazendo uma mentoria coletiva. Né? Então, um conselho para quem estiver aqui nos escutando, tanto escutando na rádio quanto assistindo no YouTube. Mas só antes disso, eu acho que tem um outro ponto que também tem sido debatido, porque a gente vive num um momento que as pessoas falam assim: tu tem que ter a tua espontaneidade. As pessoas hoje têm que ter a liberdade de ser quem elas são. Então, isso é uma fala, uma narrativa Uhum. forte e que vem muito das pessoas poderem falar sobre essa autenticidade. Uhum. E eu converso muito, principalmente com as pessoas que estão mais jovens, então pessoas que estão no início de sua carreira, da sua formação, de que, ok, a gente precisa ter essa, né, autenticidade, o respeito consigo, Uhum. mas a gente também precisa entender que o mundo é mundo, Claro. e que não dá para querer ser mais realista que o rei. Uhum. Então, eu preciso entender onde eu estou entrando. Bom, eu estou entrando, e eu fiquei pensando nisso, né? Como que era a Marta Glamour no jornalismo e na Famecos, que sempre foi uma área super descolada, né? Tu sabe, só um parênteses, eu preciso fazer um comentário. O Tatata Pimentel, que foi meu professor amado, né? Ele dizia: Tu é diferente aqui, porque eu sempre gostei muito de saia e vestido. E o pessoal era muito descolado, né? Então ele dizia: Nossa, tu Eu fiquei era um pensando, ser na meio hora de diferente. pensar, uma coisa, isso é muito diferente no Aham. ambiente, que é um ambiente mais Descolado. descolado, Aham. tênis e mais. Aham. Então, claro, tu vai trabalhar numa empresa de, enfim, tecnologia, que dá um pouco não tem tanto acesso ao cliente. Mas eu queria muito te ouvir por ser uma profissional especialista da área. Como é que tu vê essa questão da preocupação com isso, assim, de entender assim, essa autenticidade versus postura? Uhum. Não, aquilo que eu te falei, cada vez mais eu acho que a gente tem que ser verdadeiro e autêntico. Mas, Mas, buts, but, é óbvio que a gente precisa, quando a gente fala de um cuidado com a imagem, a gente precisa ter, não dá para sair falando o que a gente pensa para, né? Muitas vezes a gente precisa ter essa restrição, né?
principalmente porque tudo, aquilo que a gente falou, tudo pode repercutir. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, não só no falar, mas no agir, na postura, até na forma de se vestir, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que adora fazer academia. Cedo da manhã eu faço academia, né? Eu não poderia vir agora aqui, ia ficar meio estranho. Até poderia, né, Jaque? Poderia. Uhum. Mas ia ficar meio estranho se eu viesse com uma roupinha toda de academia aqui, a não ser que eu fosse da área de fitness, uma Sim. professora de ginástica. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, sim, né? Eu acho que as coisas andam junto e nós, lá na agência, quando a gente trabalha com empresários, a gente trabalha toda essa questão de narrativa, de conteúdo, de planejamento estratégico, mas dentro disso a gente dá uma sugerida em, né, Polimento. né, alguns não precisam, obviamente, já estão super acostumados, mas a gente, por exemplo, tem o Media Training. O que é o Media Training? Tu sabes bem, mas para quem não é da área, a gente tem um treinamento com porta-vozes das empresas como lidar com a mídia. Então, aí tu já vê que tem que ter um certo cuidado, não é tudo, fala em off, não fala em off, na hora de dar uma entrevista, por exemplo, na hora de uma crise, até isso. Normalmente a gente sugere, parece um detalhe, não vai botar uma gravata super vermelha na hora da crise, se vai ter um porta-voz, que tipo de roupa ele tem que vestir. Então, assim, por isso que eu te digo, a gente tem que ser autêntico sempre, a gente tem que ser o que a gente é, mas é óbvio que a gente tem que ter uma postura e um cuidado para não dar um ruído de comunicação, né? Porque às vezes, muitas vezes, tu seres muito autêntico, né? Tu pode acabar falando coisas que vai ferir o outro lado. Então, assim, é um cuidado que a gente tem e dentro desse trabalho de comunicação corporativa engloba todo esse apoio, né? Essa sugestão, claro que o cliente tem toda, Uhum. né? Se não quiser seguir, Sim. né? Ele tem toda a liberdade, mas tem todo esse cuidado de entender o perfil do cliente, dizer, olha, esse programa, por exemplo, que tu vais, essa entrevista, essa postagem tem esse objetivo. Como é que a gente vai atingir este objetivo? Né? Não, dependendo até a roupa, né? Até Sim. a forma de vestir. E, Crise, por exemplo, tem que ter muito cuidado na hora de dar, não só no conteúdo, mas até a forma que tu está vestindo, né? Porque de repente fica uma coisa inadequada. de novo, eu acho que a gente volta para um ponto de que não dá para ser mais realista que o rei. Quando eu estava nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava cuidar mais das questões do marketing, as questões da imagem, do posicionamento, e porque quando tu deixa solto, tu tá gerando uma percepção. O total, E total. aí eu me lembro que teve um momento que as pessoas me diziam assim, pois é, agora tu tá só como professora, né? E as pessoas, agora tu tá só como professora. E eu sempre trabalhei muito. E eu nunca abri mão da minha consultoria. E aí eu comecei, mas por que as pessoas estão achando que eu estou só como Era o que tu professora? estava passando, de repente. Claro, é que daí, eu fui professora homenageada, eu fui, né, os alunos postavam alguma coisa e tal, então era onde vinha a Total informação. posicionamento, Jaque. E sabe de uma coisa que eu vou te falar que tem a ver com isso? Por que que eu escrevi esse livro? Tu sabe por que que eu escrevi? É. Então, vou contar só para ti, ninguém É. sabe. Há 25 anos eu tenho agência. E desde que eu abri a agência, eu sempre fui muito chamada para crise. E crises, sem citar aqui, porque não vou Sim. citar até para não expor, né? Mas crises grandes. E aí eu comecei a pensar, eu digo, gente, eu tenho que me posicionar, porque eu vi gente que começou muito depois de mim, né? E aí aqui eu repito, tem agências maravilhosas no Rio Grande do Sul, mas gente né, que eu sei que não tinha uma experiência que estava se posicionando como especialista de crise. E ok, acho bacana, parabéns. E eu pensei, gente, eu Dizer para faço, o mundo, eu preciso dizer para o mundo que eu faço isso há 25 anos, e modéstia à parte, tem muita segurança no que eu faço. sim. Eu vou escrever um livro, né? Eu acho que, então, assim, são formas de tu te posicionar, né? Não é só a forma de vestir, é o conteúdo, é o Instagram, é o LinkedIn, é a entrevista, que é aqui, né, que eu estou falando sobre isso, é o livro. São formas que a gente, de uma forma geral, como é que a gente quer ser percebido pelas pessoas. Sim. Então, hoje, com o livro... Eu disse que eu escrevi o livro até meus 50 anos. Eu lancei no dia 24 de setembro e fiz 51 dia 25 de setembro. Eu cumpri o prometido de 50 anos. Ai, que legal. Eu tô com o meu no forno ainda e eu estou escrevendo junto com colaboradores, com pessoas que eu gosto muito e que eu entendo que são super pessoas que são autoridade nos temas.
E aí ontem teve uma pessoa que ainda me perguntou, já, como é que tá o nosso livro? Eu disse, meu Deus do céu. Porque realmente a gente acaba se ocupando, e como eu É, sou uma pessoa a muito do gente não fazer, prioriza não, isso. e isso, alguns anos atrás, eu dizia, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro. Aham, Aí um dia uma amiga me deu um livro com capa dura, em aham. branco, e disse, começa, Jaque. E Ai, eu que disse, legal, que amiga legal, hein? legal, mas na hora eu queria estrangular, porque realmente ela diz, não, para de falar e faz, né? Mas eu realmente, eu preciso fechar isso. Eu quero ir nesse autógrafo, viu? Isso A aí, sessão de eu preciso autógrafo. falar aqui, falar com várias pessoas para deixar o testemunho, Tu para sabes realmente que me sentir com eu. vergonha de Não, não. eu fiz exatamente isso. E aí tem a coisa do posicionamento também. Eu peguei, eu tava nessa, eu tava com o livro quase pronto, mas não terminava, não Aham. terminava. Daí um dia eu disse, eu vou postar, porque daí eu vou ficar com vergonha se eu não terminar esse livro. E aí terminei. Ah, viu? Então aqui a gente está anunciando, então vai ser uma pressão a mais para realmente eu cumprir com algo que é importante. Que é isso, eu acho que a gente, quando a gente é autoridade, né, no tema, É. acho que a gente precisa se posicionar. E as pessoas precisam compartilhar. Eu acho que é uma forma generosa também. E eu fecho aqui, Marta, queria assim, rapidinho, assim, num pitch de algum conselho, né, disso que a gente Uhum, está falando, para a gente poder terminar dentro desse ritual. Eu gosto dos rituais. O que tu daria para as uhum. pessoas, assim, como um conselho, fazendo um fechamento É, eu acho que é teu? importante falar, que eu acho que a gente não falou, que a reputação, e é uma frase antiga, mas a gente leva anos para construir uma boa reputação e segundos para destruir, né? Isso eu acho bem importante. Segundos, né? Uma frase mal colocada pode destruir uma reputação. E outra coisa que eu acho importante, já aqui também de falar, a gente, né, eu, assim, quem tem filhos, a gente tem que, na educação, falar sobre isso com os filhos, porque a reputação eles constroem desde, né, de pequenos, a importância com cuidado com a imagem, né? Até a questão do WhatsApp que a gente não falou, vai compartilhar uma notícia, daqui a pouco é uma fake news, ou alguma coisa que prejudica alguém, não. Não, vamos compartilhar, vamos ver se isso é sério. Eu acho que esse cuidado com a comunicação é importante que quem estiver em casa nos assistindo, nos ouvindo, tenha, né? E essa questão da empatia que a gente falou tanto aqui, o que que eu estou, como é que eu estou me comunicando nas minhas redes sociais? Isso eu estou sendo empático, né? De que forma as pessoas estão me percebendo? E hoje em dia a gente vê muita gente que muitas vezes usa as redes sociais como se fosse uma terapia, né? Para falar do ex-namorado e tal. E não é, não é. Infelizmente Quase não como é. uma lixeira. Exatamente, a gente tem que ter um cuidado de ter um planejamento, principalmente para um profissional, né? Do que eu quero passar e de que forma eu vou passar, se vai ser de uma forma adequada. Achei sensacional e realmente comunicação é uma competência que eu entendo essencial para qualquer profissional, para qualquer tanto pessoa física como pessoa jurídica. Acho fundamental, acho para a vida, para as Para a relações. vida, para as relações. E acho que tu traz algo que é realmente muito sensível e muito genuíno e Sabe, verdadeiro. uma coisa que eu falo, desculpa te interromper, mas que é Imagina? super importante, que eu esqueci, sabe qual é a nossa maior marca? Eu sempre falo isso, né? É o nosso nome. Sim. Então a gente tem que ter muito zelo e cuidado com o nosso nome. Sim. E muito legal, estamos chegando, fechamos, estamos chegando no final, não, chegamos no final. E acho que fica realmente essa reflexão de que quando a gente está pensando no que comunicar, que a gente possa exercitar a empatia. Que é poder, de alguma forma, entender como que impacta no outro. Porque o mundo, ele está além do nosso umbigo. É verdade. E acho que nós estamos aqui, somos seres sociais, somos seres relacionais, e que se a gente realmente está o tempo inteiro preocupado com uma sociedade melhor, então que a gente possa ter um pouco mais. Não significa que a gente vai acertar sempre, Não, porque claro que às não. vezes Errar é humano, é né? isso, Errar é humano. mas eu acho que se existe essa intenção genuína, isso também acaba sendo percebido. Marta, super obrigada Ai, pela tua adorei. gentileza, que eu sei que a tua agenda é super estrangulada, então de poder abrir aqui Eu para a que gente estar agradeço. gravando. Amei o nosso bate-papo. Poderíamos ficar aqui um Horas. tempão Ó, conversando. Adorei. Muito obrigada, Jaque. valeu. Pessoal, obrigada pela companhia. Quem estava aqui com a gente pela rádio, sempre lembrando que na rádio são só 30 minutos. Você acompanha na íntegra aqui pelo YouTube, daí o programa está todinho, né, tanto no YouTube da Band RS como no meu, Jaqueline Mânica. Foi um prazer, Zaço, estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Não esqueçam, é importante fazer, curtir, para que o algoritmo possa estar nos ajudando aqui também a chegar em mais pessoas. E se você realmente curtiu, aproveita e compartilha. Até a próxima.